Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Sejam bem-vindas. Boa noite, sejam bem-vindos. Rose, Alugue Mais, Jugue, Barros, Geisa, sejam bem-vindas. Bem-vindo. Boa noite, Rose. Sejam bem-vindos. Vai convidando gente aí. Hoje nós vamos falar sobre os sinais. Fica atento aos sinais. Boa noite, gente. Seja bem-vindo. Bem-vindas. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre os sinais que a nossa empresa ou a empresa ainda não é encantadora de cliente. Que sinais são esses? Sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos iniciar, galera. Vamos lá. Muito bem. Sinais. Bruna, seja bem-vinda. Sinais que a nossa empresa ou qualquer organização, seja como funcionário, consultor, treinador, que a gente percebe que a empresa ainda não é encantadora de sinal. De cliente, né? De sinal. Por que esse nome sinais? Eu vou falar que é uma coisa curiosa. Na verdade, tem um grande amigo meu, consultor de carreiras, o Antônio Amorim, que ele me contou uma história 3 anos atrás, que é aquelas frases, né, que marcam a gente. Eu sempre digo uma frase, às vezes eu compro um livro por causa de uma frase, porque uma frase bem estruturada tem a capacidade de mudar a pessoa, né? Eu brinco que às vezes uma boa frase vale mais do que um curso de MBA, né? Em função da qualidade, da densidade daquela informação. E ele me contou uma história interessante, que ele conheceu um cacique, que o cacique dizia a ele sempre, Amorim, fica atento aos sinais. O índio gosta muito disso, né? Fica atento aos sinais da natureza. Eu disse, é verdade, isso me chamou bem a atenção e tem tudo a ver com a gente escutar o cliente, né? Na medicina também a gente vê que a verdade é universal, está em diversas ciências, na espiritualidade, né? Na medicina chama-se sinais vitais. O que é os sinais vitais? Que a primeira coisa que um socorrista vê no paciente que está acidentado são os sinais vitais, a temperatura, a pressão o batimento cardíaco, né, pulsação, tudo isso são sinais vitais. São aqueles símbolos que diz, olha, a pessoa está viva, ou está muito bem, ou está mal, não é verdade? Então, os sinais, um bom médico sabe disso, ele está sempre atento aos sinais. Assim como o índio, o médico, um executivo, um empresário tem que ficar muito bem atento aos sinais. E, na verdade, é isso que normalmente isso não ocorre. Fala-se muito que o Brasil é um país de empreendedores. Na verdade, se a gente parar para pensar um pouco, o Brasil é um país cheio de aventureiro, né? Empreendedores não são tantos, porque o empreendedor está bem preparado, está capacitado, sabe administrar uma empresa. Não é o caso, alguém tem um sonho, ou de repente desemprega-se na pandemia, corre ali, vamos abrir uma pizzaria, abre de qualquer maneira, vai levando de barriga, e muitas vezes pensa até que está ganhando dinheiro, quando na verdade está pagando para trabalhar, nenhum preço sabe formar, né? Então, quando a gente fala em sinais, eu chamo atenção bem quando eu trabalho em implantação de indicadores em clientes e também gestão da voz do cliente. Exato, Rose está falando, é verdade, isso mesmo, Rose. Olha, gente, se você tivesse alguma observação, alguma dúvida, vai colocar
colocando aqui, tá? Eu não gosto de monólogo, não. Live eu gosto muito de diálogo. E, na verdade, tem um sinal que todo empreendedor, ele está atento. Todo empreendedor está atento, não necessariamente tanto, qualquer um que tem um negócio, seja qualquer porte, vende picolé, acarajé, vende empadinha, pamonha na rua, ou um supermercado, todo mundo que tem um negócio está atento a um sinal, que é o quê? O faturamento, a grana que entra, né? Isso todo mundo sabe, aí conta no final do dia, no final do mês, aí quanto ganhou e tal. Ok, isso aí não precisa dizer nem instruir a ninguém, porque é a primeira coisa que as pessoas estão atentas, né? Porque, evidentemente, ela precisa vender. Então, o indicador de vendas, o indicador financeiro. Muito bem, mas isso não é suficiente, gente. Isto não é suficiente. Há outros sinais que são estratégicos, importantes, são vitais, que estão simplesmente ignorados. Por exemplo, eu já montei um salão sem um capital. Sem um capital? Conta isso pra gente, Rose. Como é que se deu essa mágica aí? Certamente você não montou sem um giro necessário, né? Eu fico imaginando, sem um capital de giro para comprar mercadoria, talvez é isso? Se não for, você esclarece. Exatamente, Rô. É comum, por exemplo, a compra de um carro. Você vê muita gente compra o carro, termina não tendo condições de pagar. Ele pensa que o carro é apenas a prestação, mas o carro tem manutenção, tem combustível, que hoje está caro, barbaridade, tem a manutenção, né? Tem IPVA para pagar, tem a depreciação. Então, tudo isso é valor de carro, né? Então, as pessoas não levam em consideração. Depois vai ver que não fecha no orçamento, ou se não, compra o carro e ele fica na garagem. A Rose está falando exatamente. Então, tem que ter o capital de giro, né? Qualquer negócio tem que ter o capital de giro, evidentemente. Então, eu estava falando, o sinal econômico, todo mundo está preocupado, está atento. Agora, isso não é suficiente. Eu vou fazer uma pergunta a você que está aqui. Eu quero que me responda aí rapidamente. É possível dirigir um veículo, um carro, ou um avião? Vamos fazer um carro que é mais simples. É possível dirigir um veículo sem um painel ali na frente, os marcadores de combustível, pressão, pressão de pneu, pressão de óleo e tal, velocidade, combustível? É possível dirigir um veículo sem um painel funcional? Me responde aí, bota aqui, sim ou não? É possível, vou voltar à pergunta. É possível se dirigir um carro sem um painel? Mas deu certo que trabalhei 9 e paguei um pouco de experiência. Ah, legal. Com sacrifício se supera. Muito bem. Então, voltando à pergunta, é possível? Rose já respondeu aqui, não. Alugue mais? Não. Vamos lá. É possível, olha a pergunta que eu estou fazendo. É possível se dirigir um veículo sem o painel funcionar, marcador de combustível, velocidade, pressão do motor? É possível? 2 já responderam aqui. É possível ou não? E aí, alguém dá mais alguma opinião? Olha, na verdade, Bruna, não. Olha, vou discordar um pouco de vocês. A maioria botou aqui, não, né? Não. É possível sim, mas você vai ter uma série de problemas. Não tenha dúvida. Imagine, você não sabe se tem combustível. De repente o carro vai parar 3 horas da manhã em uma avenida perigosíssima. Ou problema. A temperatura do óleo sobe, você não é avisado, porque o painel não funciona, o painel não tem. O que é que acontece? O motor vai estourar, custa 30% do valor de um carro ou mais, você vai ter um tremendo prejuízo.
Outro, você está numa avenida, você não sabe a velocidade ali, 80 km, você não sabe se está com pressa, não sabe se está 80, se está 90, se está 100, se está 60. Outra dificuldade. Então, repare, é como andar no escuro, né, com os olhos vendados. Então, é possível dirigir, mas os problemas vão ser muito grandes. Então é a mesma coisa o empresário, né? O empresário dirigir um negócio sem estar atento aos sinais. E olha, eu comecei a dizendo o seguinte, que na verdade está todo mundo aí, todo mundo tem os seus negócios, está preocupado com faturamento. E se entrou hoje, se entrou amanhã. Professor Garrido, grande amigo, que alegria tê-lo aqui. Satisfação muito grande, amigo Garrido. Um grande mestre aí, terapeuta, fantástico. Sigam ele aí que vocês vão adorar. Então, como eu estava falando, então é preciso, normalmente o empresário só está preocupado com o econômico, mas existem outros sinais para ver se o negócio está sadio. E entre eles, o principal deles, depois do econômico, correndo em paralelo, qual é? É a indicação de satisfação. Se o cliente está satisfeito com você. Legal? Então, muita atenção. A Murinta enviou para do vídeo. Daqui a pouco libero a Murim. Deixa eu terminar uma exposição aqui. Ok, me cobre daqui a pouquinho para a gente. Você solicita de novo para abrir, tá legal? Então, como eu estava falando, os sinais de indicadores de satisfação. Eu digo a você, presta atenção que eu vou te dizer aqui agora. Presta atenção. Olhar para o indicador econômico, o faturamento, gastei tanto, recebi tanto, ficou tanto e tal. Isso aí é como olhar para o retrovisor do carro. O indicador financeiro, econômico, de faturamento, ele lhe mostra, o nome está dizendo indicador, como você está, ou como você esteve, mas só um indicador de satisfação, de encantamento do cliente, preste atenção, vai dizer de fato se você vai estar no negócio. Percebeu? Então, gente, dirigir um negócio hoje sem ouvir de forma sistemática a voz do cliente, o nível de satisfação dele, é como dirigir um automóvel ignorando sem um painel funcionar. Você já viu as consequências? A mesma coisa, né? Você pode estar em um negócio que momentaneamente está faturando, mas que vai quebrar, porque você não tem. Então vamos lá, agora eu vou listar de forma explícita alguns sinais que as empresas ainda não são encantadoras. Comecei com o indicador de satisfação, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Primeiro, um outro indicador, o índice de recompra. Você tem um índice de recompra? O seu cliente volta sempre para comprar com você? Você tem isso? Você tem essa informação? Através se você ouve a voz do cliente, você facilmente vai ter isso. Ou você acha, né, que ele... você tem clientes fãs, clientes que sempre estão comprando aí na sua empresa. Qual percentual de fanalização, que eu chamo fanalização, é o seu negócio, né? Por exemplo, a Rose falou aí de um salão de beleza dela. Legal. Dos 100% do cliente que vem no mês, quantos desses retornam sempre ou vêm a primeira vez? Porque se 100% dos clientes são clientes passantes que vêm uma vez e não voltam mais, mesmo assim você está faturando e o seu índice de retorno é baixo, isso é um sinal, é um mau sinal. O movimento está grande, mas essas pessoas não estão voltando.
Aí a pergunta, que um indicador que eu criei chamado de R, índice de retorno. É claro que isso depende de cada negócio, gente. Depende de cada negócio. Uma coisa é uma clínica médica, outra coisa é um restaurante. Os índices de retorno são diferentes, é claro, né? Mas então qual o seu índice de retorno? Né? Você escuta a voz do cliente para obter isso tudo? Se não escuta, você está com um problema. Isso é um péssimo sinal. O comandante Rolim é o fundador da TAM, que, na minha opinião, a história da aviação brasileira é dividida em dois grandes capítulos. Um antes e um depois de Rolim. Felizmente ele faleceu novo e deixou a empresa TAM, que a partir pós-morte dele foi uma outra empresa. Quem conheceu a TAM na época do Rolim vivo sabe o que é que eu estou falando. Ali era um exemplo de excelência. Depois não tivemos mais na aviação brasileira nada parecido com a TAM, que era do tempo do comandante Rolim. Ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele dizia o seguinte: eu tenho um medo de cliente silencioso. Fecha aspas. Né? Cuidado com o cliente silencioso. Por isso que ele tinha um programa, Fale com o Presidente, um 0800, que todo mundo, é claro, em função do volume, não necessariamente falava com ele, mas tinha alguém muito bem preparado para... Karine, tudo bem? Dantas, seja bem-vindo. Que ele, para responder questões, e muitas vezes ele estava lá respondendo. Então ele dizia: eu tenho medo de cliente silencioso, você precisa fazer... belíssima amiga de Karine, seja bem-vinda. Aí o pessoal convidando, legal. Então, faça o cliente falar. Faça o cliente falar. Entre vários indicadores, eu indico um a vocês aí. Já ouviram falar no NPS? NPS, bota aí no Google, você tem muitas informações. É um indicador simples, prático, né? Net Promoter Score, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que você pede para o cliente dar uma nota de 0 a 10, tem todo um histórico. Oportunamente eu vou fazer uma live sobre isso, mas hoje o foco é sinais. E evidentemente que eu estou dizendo a ausência de um sistema, que não é, quando falo sistema, não é nada complexo, né? Fazer com que o cliente, por exemplo, você vê hoje em algumas drogarias, tem um laptopzinho, um tablet, ou no caixa você dá uma nota, é coisa simples, e hoje está barato isso. É claro, você tem que estar bem orientado como fazer, porque a maioria faz errado. Então, fazendo errado, tem que ter uma metodologia. É simples, mas se você não tiver uma boa orientação, o tiro sai pela culatra. Enfim, tenha um indicador de satisfação do cliente. Se você não tem, é um sinal que você não sabe ainda qual é o seu nível de encantamento e você pode estar correndo perigo. O próprio NPS classifica os clientes em três partes: são os promoters, os detratores e os normais. Fiquei muito feliz quando eu vi essa classificação. Isso tem uns 10 anos mais ou menos, mas há cerca de 30 anos eu tive a oportunidade de lançar essa ideia. A ideia deles é a mesma, né? Eles fizeram outro estudo de indicadores que eu não fiz, mas a divisão de 3 tipos de clientes: os encantadores, os desencantadores e o normal. Isso eu lancei de forma original há 30 anos atrás, porque não tem a quarta alternativa, né? Na realidade, diante de uma interação com o cliente, só tem 3 possibilidades: ou ele é encantado, ou ele é desencantado, ou ele é normal, né? Então, são essas as 3 possibilidades, ok? Então, fechando um bloco de sinais aqui, voltando.
Um sinal macro é a questão de você ter indicador, ouvir a voz do cliente para detectar o nível de qual o retorno, quantas vezes ele vem, se o cliente é fã, o nível de indicação, indicador de indicação, quantas pessoas chegam em tua loja indicado por outro. Isso tudo são sinais que demonstram se você encanta ou não, se a tua galera, o teu cliente está encantado ou está fanalizado. Em síntese, não basta só faturar, não basta estar vendendo muito, mas é preciso ter outros sinais, né? Sinais, indicador. Como eu comecei a live falando, o índio, o cacique já dizia, fica atento aos sinais. E aí eu queria ver quem aqui tem indicador, já mede sistematicamente a voz do cliente, escuta a voz do cliente. Eu queria que alguém me dissesse assim, já faz isso, sim ou não? Você tem alguma dúvida a respeito disso, rapidamente? Alguma dificuldade? Acha isso importante, ter um indicador de encantamento de cliente? Já faz isso em sua empresa? Sim ou não? Me diga aí. Aproveita antes de eu ir aqui para o bloco final. Você tem indicador de satisfação do cliente? Já introduziu isso na tua empresa? Ouve a voz do cliente, esses sinais? Muito bem, então vamos lá. O outro bloco de sinalização é o cliente interno. Ou seja, quem é o cliente interno? O cliente interno é o meu colega de trabalho, né? O cliente interno do empresário, do gestor, são os colaboradores. Isso é cliente interno. Eu sempre digo o seguinte, todos nós temos clientes. As pessoas pensam que apenas o cliente é o externo, aquele que paga a conta. Não. Na verdade, tudo na vida é processo. Eu recebo algo de alguém, agrego valor e passo adiante. Esse é o processo da vida. Seja um produto, um serviço, uma burocracia, seja o que for. Presta atenção, eu pego alguma coisa, alugue mais. Não, porém faço pesquisa aleatória. Legal, alugue mais. Você faz pesquisa aleatória. A gente tire a pesquisa aleatória, né? Eu lhe sugiro fortemente, qualquer coisa depois pelo direct, à sua disposição para trocar uma ideia com você, ainda aqui, ou até com maior profundidade. A minha sugestão é que você faça todo cliente, se eu vendo alugue mais, que alugue alguma coisa com você, na hora da entrega você faça uma avaliação. É 100%, uma avaliação simples, né? Objetiva. Isso é fundamental. Você vai ver qual a nota de 0 a 10. O NPS vai te dar uma clareza muito grande. Isso é vital. Você já faz alguma coisa, melhor do que nada. Grande parte não faz nada disso. Você faz uma pesquisa aleatória. Mas a ideia é que você faça 100% dos teus clientes. O seu negócio é possível, nem todos é possível. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se você é dono de uma delicatessen ou de uma padaria, que um cliente vá ali todo dia comprar um pãozinho, evidentemente que você não vai solicitar dele uma resposta diária, não tem sentido. A ideia é uma vez por mês ou na hora se tiver algum problema. Agora, se alguém aluga para você um instrumento que não é sempre, não é a vida toda, quando ele devolve, ou enquanto está usando na manutenção, aí sim, uma vez por mês é pertinente. E por aí vai. Ou seja, cada caso é um caso, ok? A gente tem que analisar, desenhar e fazer o melhor possível. O que não podemos deixar de fazer é ouvir os sinais que são emanados pelo cliente. Isso não dá para ficar só com o financeiro. Lembra,
Você dirigindo um carro que o painel está apagado, você vai ter sérios problemas. Vai faltar gasolina 3 horas da manhã em uma avenida perigosa, você vai ser assaltado, você vai ser multado porque não tem um marcador. Então é uma série de problemas. E normalmente os empresários, empreendedores não percebem, eles têm uma série de problemas porque eles não sabem, não têm consciência de escutar o cliente de forma sistemática, tá claro? Só fica olhando o faturamento, a parte financeira, econômica da empresa. Muito bem, o outro bloco que eu estava falando, que é o cliente interno. Cliente interno, como eu falei rapidamente, é o colega de trabalho e tal. Se a gente não está atendendo um cliente externo, a gente está atendendo alguém que vai atender ele. Então, a grande sacada é encantar todo mundo, seja cliente externo, cliente interno. E essa reflexão vai principalmente para os donos do negócio e gestores. Algumas perguntas, por exemplo, o clima interno de tua empresa é bom? Boa noite, Keila. Boa noite, Franquialândia. Sejam bem-vindas. Opa, legal. Chamou a turma aqui. Sejam bem-vindas, galera. Muito bem. Então, a pergunta que eu lhe faço, você como gestor, o clima interno de sua empresa é bom? Ah, Sérgio, eu acho que sim. Acha? A axiologia é uma ciência diabólica que não leva a nada, né? Você também pode fazer uma medida. Em mentoria, consultoria, a gente mede também a satisfação do cliente interno, dependendo do seu negócio. Não é necessariamente mensal, mas de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, no máximo. Você tem que escutar de forma sistemática. O chefe tem que escutar o time, a galera, tá? Então, se você não faz isso, você vai ficar na axiologia. Ou senão, o pior de tudo, alguns empreendedores, né, que escolhe um que acha que tem mais confiança e ouve ele. Gente, isso é uma miséria. Desculpa, porque você não vai ter informação. Você vai ter uma deformação. Você vai ser passado na peneira, né, informação de outras pessoas. Muito cuidado. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha bom caráter, que devia... Não, mas mesmo sem intenção, ele vai desvirtuar. Então você tem que ter uma informação raiz, verdadeira, direta. Então faz um formulário. Escuta de forma sistemática. Quer ver outra dica que eu vou lhe dar? Você como gestor, durante um mês, faz uma tabelinha e chama cada um 10 minutos, meia hora, depender, mais uma vez, como de tudo é relativo. Você trabalha em uma multinacional, se você é um CEO, ou sua empresa tem 3 pessoas, isso muda tudo, né? Mas o fato é o seguinte, marca periodicamente, escuta, fecha a porta e diz: ô Maria, ô Cláudio, diga aí, como é que você está se sentindo e tal. Escuta na raiz, tá? Escuta o teu cliente. Então, o clima interno... Aí, Sérgio, mas por que isso é importante? Eu sempre digo, quem conhece o meu trabalho, digo o seguinte: encantamento é uma moeda de dupla face, né? Dupla face, como toda moeda. De um lado tem um cliente externo, de outro lado tem um cliente interno. A cultura sustentável de encantamento e lucrativa, ela encanta ambos os lados. Quem paga a conta e aquele que segura a peteca, que são os clientes internos. Tá claro? Então, não adianta a empresa só querer encantar cliente externo. Se o clima interno é horrível, não funciona. De forma sustentável, não vai funcionar. Então, a política de encantamento também tem que ser jogada internamente. E, evidentemente, por isso que você tem que estar escutando os sinais internos.
E já lhe dei aqui 2 dicas, através de um formulário, de uma dica que você pode ouvir. Você pode também, periodicamente, abrir uma agenda, por exemplo, última sexta-feira, ou a primeira sexta-feira do mês. Belíssima está falando, verdade, não funciona, tem que haver uma junção. Sem dúvida, né? É difícil, é mais ou menos no tempo da escravatura, né? Você conseguir um sorriso genuíno dos escravos dando chicote deles na senzala. Não, isso não existe, isso não é inteligente, né? Então é preciso encantar os dois lados, é preciso construir uma harmonia interna. E não sejamos arrogantes. Eu tenho uma história que eu me lembrei aqui, eu vou contar para vocês o seguinte: um projeto Encantar que eu fiz em uma grande empresa, e o empresário se encantou com o projeto, aí disse, começou a vou dar um prêmio, quem for o mais encantador, eu vou dar uma ida para o Rio de Janeiro, ficar uma semana do Copacabana Palace, ele, a mulher, os filhos, quantos forem. A pergunta é o seguinte: é isso que eles querem? É isso que eles querem? Então, escuta o cliente, ouça os sinais. Eu também já fiz uma consultoria em uma empresa muito legal que no fim do ano, olha só que coisa curiosa, em uma grande rede de hospitais, clínica, que tinham 2 opções da diretoria: ou fazer uma grande festa de fim de ano, ou dar uma belíssima cesta natalina. Não é daquele panetonezinho minguado, não, uma senhora cesta. E houve uma polêmica na diretoria, né? E com esse processo de consultoria de encantamento de cliente, chamando a atenção da importância de escutar o cliente, um diretor lembrou e disse: olha, o Sérgio fala isso, vamos propor o seguinte, vamos perguntar à galera, 800 funcionários, vamos perguntar à galera o que é que eles querem. Se eles querem uma festa, eu contrate lá um grande artista, pague lá 100 mil reais de cachê, ou eles querem uma bela cesta para levar para dentro de casa. E resultado, foi 80% assim, esmagadora, mais a galera quis a cesta, né? A cesta linda, maravilhosa, que levou para comemorar com os familiares, e fizeram uma festa mais simples, né? Sem grandes cachês. Então, vamos deixar de arrogância e escutar as pessoas, escutar os nossos clientes, né? Então, gente, era essa mensagem que eu queria passar hoje aqui. Nós estamos abertos a alguma colocação aqui, alguma dúvida que vocês tenham. E também nós estamos à disposição no nosso direct aqui, no nosso WhatsApp também, tá? À disposição de vocês, mentoria, consultoria, curso, qualquer consulta rápida também, um prazer muito grande meu, de minha equipe. Nós trabalhamos com isso, estou à sua disposição. Nós temos muitos programas aqui que lhe ajudam a evoluir bastante em tudo nisso que nós falamos aqui. São mais de 30 anos de experiência, legal? Mas, enfim, fazendo uma síntese, os sinais, né? Precisamos estar atentos aos sinais. Eu também falei que não é possível dirigir, você respondeu, eu perguntei, é possível dirigir um carro sem painel? Você responder, não é possível, mas não é possível, sim, é possível, mas com grandes problemas. E aí a gente precisa escutar os clientes.
E para escutar o cliente, um dos instrumentos é os indicadores. Eu sugeri o NPS, os indicadores para ouvir o cliente falar, para você detectar o seu índice de fidelização, o índice de indicações, tudo isso é possível, são sinais externos para ver, e o NPS diz se você está crescendo, se você tem futuro. E quem fala isso tudo não é uma meia dúzia de letrado, é o cliente, tá claro? Então os sinais vêm do cliente, entenda isso definitivamente. Por outro lado, também falamos dos sinais que emergem dos outro bloco de cliente, tão importante quanto o cliente externo que paga a conta. Quem são os clientes internos? Os clientes internos, os colegas de trabalho, os colaboradores que também precisam ser escutados, e também poderemos ter todo um sistema de ouvi-los periodicamente e sermos guiados pela razão de ser. Eu sempre digo que alugue mais, vamos observar os sinais. Perfeito, perfeito. Lembra, eu comecei falando que meu amigo aqui, quando me deu essa dica há 3 anos, que um cacique brasileiro chegou para ele e disse: Amorim, os índios estão bem atentos, fica atento aos sinais, né? Não se fica atento aos sinais emitidos pelas pessoas. Por exemplo, eu me lembrei, eu estava vendo uma matéria na estante sobre depressão. Eu não sabia que ele estava deprimido e tal, estava em depressão. Meu amigo, porque você não observa, fica atento à mudança de comportamento, à sinalização, se os funcionários estão sorrindo, estão chegando com os brilhos nos olhos, se o cliente está voltando, se o cliente está elogiando, são sinais que vão mostrar se você no futuro vai estar vivo ou morto nesse negócio. E isso tudo pode ser processado, pode ser analisado de forma sistemática. E quando eu digo sistemática, não é complicada, é de uma maneira simples. Independente você ter uma multinacional ou um pequeno negócio, fica atento aos sinais. Legal? Então, gente, foi um prazer muito grande. Até a próxima oportunidade. Nós estamos aí à disposição de vocês pelo nosso direct aí e também pelo WhatsApp, tá certo? Então, até a próxima oportunidade e lembre do grande binômio de sucesso sustentável nosso: Deus no céu, cliente na terra. Até mais, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.